Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quarta-feira, feriado, né, feriado aí em grande parte do país, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é feriado, né, acho que algumas partes do país também, comenta aí se na sua cidade é feriado ou não, mas enfim, vamos aqui conversar sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que perdeu hoje uma posição na tabela, né, por conta da vitória, né, do Corinthians sobre o Cruzeiro. O Vasco agora é o 10º colocado, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o Danilo, né, jogador da seleção brasileira, que está no radar do Vasco para a próxima temporada, mas é uma negociação muito difícil de acontecer, a gente vai trazer essas informações aqui. Vamos falar também sobre o magnata grego, né, mais um tabloide inglês confirma realmente a negociação do grego com o Vasco da Gama, e também vamos falar sobre Matheus Carvalho, que está sendo observado por clubes lá de fora, inclusive amanhã vai ter clube lá de fora em São Januário para acompanhar a partida do Matheus Carvalho. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e vou começar esse vídeo falando da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama e o QR Code já tá na sua tela, beleza? Bom, se você utilizar o cupom Machão da Gama, tudo junto, você ganha 7% de desconto lá na FUT Fanatics. Você pode comprar produtos oficiais do Vascão lá e tudo relacionado a esporte também, você pode adquirir na FUT Fanatics e receber no conforto da sua casa. A camisa nova do Vascão já tem também lá na FUT Fanatics, e aproveita porque Black Friday, né? Tá rolando várias promoções lá na FUT Fanatics. Link no QR Code, cupom Machão da Gama te dá 7% de desconto lá na FUT Fanatics. Bom, como eu disse na abertura desse vídeo, meus amigos, o Vasco perdeu uma posição na tabela na manhã de hoje, porque tivemos 11 da manhã a partida entre Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1 e ultrapassou o Vasco na tabela. Agora o Vasco é o 10º e o Corinthians é o 9º. No entanto, basta o Vasco empatar com o Internacional amanhã para recuperar essa posição que o Corinthians tomou, né? E aí o Vasco empataria em número de pontos com o Corinthians, mas ultrapassaria ali nos critérios de desempate. Lembrando que no domingo o Vasco enfrenta o Corinthians lá na Arena Corinthians, jogo de confronto direto aí, dois times que estão sonhando, né, com a vaga na pré-Libertadores. Então, se o Vasco quiser ir para a pré-Libertadores, meu amigo, vai ter que segurar o Corinthians lá na Arena Corinthians. E principalmente, tem que ganhar amanhã, né? O Vasco tem que ganhar amanhã o Internacional, o Inter que está numa fase muito boa, mas o Inter também vai vir com alguns desfalques, né? A gente vai até falar sobre isso. O Inter vem um pouquinho desfalcado aí para essa partida e dá para o Vasco conseguir aí um resultado positivo amanhã em São Januário. Tá na hora também do Vasco voltar a vencer, voltar a ter uma boa atuação, porque a equipe vem jogando muito mal, infelizmente. Bom, vamos falar agora aqui sobre o zagueiro Danilo, né? Zagueiro e lateral direito Danilo, jogador de 33 anos de idade, que atua no Juventus da Itália e também na seleção brasileira. Ontem surgiu a informação que o Vasco estaria negociando, né? Informação dada pelo Globoesporte.com, que o Vasco estaria negociando a contratação do zagueiro Danilo. A matéria dizia o seguinte, que o Vasco tem conversas para contratar Danilo da Juventus e da seleção brasileira, jogador de 33 anos de idade, joga como zagueiro e como lateral e que pode assinar um pré-contrato em janeiro. A diretoria do Vasco mantém contato com ele desde a última janela de transferências e encara a concorrência de outros clubes brasileiros que também têm interesse no jogador. Então, ainda de acordo com o Globoesporte.com, nessas negociações, o Danilo deixou claro que o desejo dele é continuar jogando como zagueiro, posição que ele já está atuando lá na Juventus. Nesse sentido, o Vasco trata o nome do Danilo como prioridade. O Danilo chegaria para ser titular absoluto no Vasco, né, na temporada que vem e ter muita sequência no clube cruzmaltino. Porém, a situação não é tão simples assim, porque outros clubes brasileiros também têm interesse na contratação do Danilo. O Flamengo, por exemplo, tem interesse no Danilo, o Santos tem interesse no Danilo, e a gente sabe que o Vasco, nesse momento,
não está assim em condições financeiras para brigar na primeira prateleira ali por esses jogadores. E o Vasco tenta usar outros argumentos, né, para convencer o Danilo a jogar no Vasco. A informação do Bruno Murito e também do Tébaro, do Globoesporte.com, é que o Vasco se dispõe a apoiar o projeto social que o Danilo tem e aposta numa continuidade dele na seleção brasileira para convencer o Danilo a vir para o Vasco da Gama. O Vasco se mostrou disposto, né, a auxiliar no projeto social que o jogador tem no interior de Minas Gerais, na cidade de Bicas, né, cidade onde ele nasceu. Inclusive, no meio do ano, 2 representantes do Vasco foram pessoalmente até a cidade de Bicas para conversar com Danilo, que estava de férias, e também conhecer o projeto. O Vasco entende que é uma boa opção porque a quantidade de jogadores convocados que atuam no Brasil é cada vez maior. O Vasco, inclusive, tem ciência da preferência que o Danilo tem de jogar pelo Santos e sabe que para convencer o jogador será necessário muito mais do que um alto salário. É aquilo, né? Tem que oferecer um projeto esportivo interessante. Enfim, eu acho que nesse momento o Vasco está atrás nessa disputa aí pelo zagueiro Danilo, né? Eu acho que infelizmente é um baita de um zagueiro, queria muito no Vasco. Mas eu acho que nesse momento o Vasco está atrás de outros concorrentes, né? Nessa busca aí pela contratação do Danilo. Como eu disse, né, o Vasco nesse momento está no momento de recuperação judicial, reestruturação financeira. A gente não vê o Vasco como um candidato a título no ano que vem. Então, assim, o que vai motivar o Danilo a vir jogar no Vasco? Enfim, é um pouco complicado, né? O Vasco disputar contra equipes que estão, todo ano disputando título, chegando longe em competição internacional. Enfim, então fica um pouco complicado para o Vasco convencer um jogador de seleção brasileira nesse momento. Mas, enfim, vamos aguardar e vamos torcer para que tenha um desfecho positivo. Vamos falar agora aqui sobre um jogador que está sendo observado pelo futebol lá de fora, né? O meia Matheus Carvalho. A informação do portal Lancinete é que Matheus Carvalho desperta o interesse de clubes da Europa e também da MLS, dos Estados Unidos. Inclusive, scouts, agentes desses clubes estarão em São Januário amanhã, dia 21, para monitorar o atleta no jogo entre Vasco e Internacional. Então pode pintar aí na próxima janela uma proposta por Matheus Carvalho, que enfim, o Vasco contratou lá do Náutico, né, e vem se destacando, sendo titular do Vasco nessa temporada. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre o magnata grego, né, porque mais um tabloide inglês confirma a informação que Evangelos Marinakis está em negociações para comprar o Vasco. Dessa vez foi o Mail Sports que confirmou que realmente existe a negociação do grego para comprar o Vasco da Gama. E ainda de acordo com o portal, Edu Gaspar, que era do Arsenal, teria papel influente no Vasco caso a aquisição seja bem sucedida. Então, realmente, cada dia que passa, mais fontes, né, confirmam que o Vasco está sendo negociado, né, com Evangelos Marinakis, o grego. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!